Ok. Primeiramente, Kleber, Amanda, gostaria de agradecer por vocês saírem um pouquinho, né, da rotina de vocês e vir participar conosco aqui da Comac. É um grande orgulho. Eu convivi com vocês, eu sei como vocês são parceiraços e devido a isso foi assim mais um motivo para trazer vocês para perto da gente, né? Vocês ajudaram bastante e quero continuar essa parceria aí com vocês, tá bom? Muito obrigada. Tá ótimo. Eu agradeço esse convite para poder falar um pouquinho. Na verdade, é para poder abrir um pouquinho da nossa casa, né? Da nossa casa, da nossa vida para vocês. Da Que nossa bom. vida aí para Fico muito feliz vocês pelo convite. e falar um pouco sobre essa questão da organização, né, da rotina, do trabalho, da família. A gente vai dividir algumas coisas, inclusive bem pessoais, mas que estão nas nossas redes sociais e isso eu tenho certeza que vai trazer uma série de percepções, né, para todo mundo que assistir, né, agora ou esse vídeo depois, né, o pessoal que está aí na sala, agora ou depois. Então acho que a gente já vai conseguir ter um grande avanço nisso. Então eu agradeço à Comac por esse convite, na pessoa da Vanessa, né, da gente poder trazer essa palestra aqui para o pessoal, que é um bate-papo. Então, deixa eu colocar aqui a. Deixa eu remover aqui a marcação, pronto. Ficamos nós. Então, vamos lá. Gente, quem quiser pode colocar aí no chat, usa o chat, entendeu? A Vanessa vai estar de olho aí para poder. Vanessa, na hora que você quiser interromper e perguntar alguma coisa para a gente do que o pessoal estiver perguntando no chat, pode interromper sem problema. Então, a primeira coisa que eu peço é escrevam, perguntem e vamos fazer esse bate-papo. A segunda coisa é, se você quiser fazer alguma anotação, porque a gente vai trazer boas práticas, coisas que nós fazemos no dia a dia. E também a gente pede, né, que vocês sempre tenham aí tudo que vocês precisam à mesa. Então, sabe, não é aquela história de, vou levantar para tomar uma água, então já traz a garrafinha, deixa do lado para tomar água. Papel e caneta para fazer as anotações. Combine com as pessoas que estão à sua volta para poder elas não te interromperem nesses próximos 30 minutos. É para ser algo rápido, é para ser algo que vai trazer as percepções e a gente precisa estar focado aqui nesse bate-papo porque a gente está realmente trazendo muito conteúdo para que isso, se fizer sentido para vocês, vocês possam começar a perceber os comportamentos de vocês e fazer com que isso daí possa evoluir, certo? Então, eu acho que é isso. Alguma coisa para falar, amor, nesse sentido? Tranquilo, né? Aham. Então tá, a gente vai começar aqui com quem nós somos, né? Então eu te convido, meu bem, a falar um Se pouquinho de apresentar? você. Se apresenta aí para a galera. Meu nome é Amanda, eu tenho 28 anos, eu sou casada com o Kleber há 11 anos, a gente se conhece desde 2020, Guaraná de rolha. não é? É, brincadeira. A gente é novo de casamento. 11 anos Não, é não, novo. mas não lembro o ano, mas é isso. O bom de data é ele, eu não sou muito boa. Quando chegar na minha vez, eu falo. Hoje eu sou analista de. Uma das coisas, né? Eu sou analista de sistema numa empresa que faz desenvolvimento de software. Eu atuo como analista de requisito e como teste. Então, eu faço o levantamento de requisitos dos sistemas, o desenvolvedor faz, eu confiro, testo, passo para o cliente testar, faço essa entrega. A gente tem dois CNPJs, o Kleber tem o dele, eu tenho o meu. O meu é na área de marketing, o dele é na área de educação. E aí a gente tem negócios que são da minha empresa, tem negócios que são da empresa dele, mas a gente trabalha junto em tudo. Projetos rentáveis e aí projetos sociais que a gente tem ao todo são quase 30 mais ou menos, com todas as coisas, todas as pessoas. A gente tem dois filhos, a Cecília tem 10 anos, o Arthur tem 2, e acho que da minha parte é isso. Bacana. Legal. Quando a gente fala assim, nós temos 11 anos, nós temos agora, se não me engano, 13, 14 anos de relacionamento. A gente se casou em 2012, né? Então a gente tem a Cecília com 10 anos, o Arthur com 2. Então nós temos filhos muito novos, o que é um desafio para nós, e talvez seja um desafio para vocês, né? Para várias das famílias que estão assistindo a gente. Ter filhos novos é um desafio, né? Porque quando é muito novo, é sempre aquela questão da fralda. Quando é mais novo ainda, é a questão do peito, é a questão de escola, creche e todas essas Ah, coisas.
Quando a gente recebeu esse convite da Vanessa, era para falar justamente para o Dia das Mães, Sim. né? Uhum. Então, aí, assim, até o motivo da gente estar falando junto, que eu creio que é a primeira vez que a gente está fazendo isso, É né? verdade. A gente sempre Eu falou nunca apareço. separado, Normalmente eu estou atrás da câmera, estou ajudando as pessoas. Culpa da Vanessa, viu? até por conta do teu perfil comportamental. A gente vai falar muito aqui de perfil comportamental também, É, tá, gente, eu gente? tenho medo O perfil dela. de estarem em destaque. Não sei comportar. Exato. Eu sou mais esse perfil apresentador e ela é mais esse perfil técnico, esse perfil mais frio, entendeu? Que está sempre cuidando dos bastidores, entendeu? Então, É assim, porque a eu estou gente tem olhando para o seu uma. momento. E aí, o que que acabou acontecendo? A gente tem os dois filhos, a gente recebeu esse convite até para trazer essa questão desses 30 projetos aí, aproximadamente 30 projetos. A gente descontou os nossos projetos pessoais, que são 9. Então, a gente hoje, cadastrados, nós temos 41 projetos que a gente dá algum nível de atenção, alguns mais, outros menos, mas a gente tem hoje. Tem participação em todos eles, né? Exatamente. Nas duas empresas, nós temos hoje ao todo de 4 recursos, são 4 pessoas, 3 parceiros, né, que são parceiros que a gente utiliza os serviços on demand, para vocês entenderem o nosso contexto, tá? Aqui a gente ainda está nessa parte de apresentação. Então, a empresa, né, o CNPJ da Amanda é o marketing digital, o meu é de treinamento. Então, a Amanda está trabalhando ali tráfego, sites, redes sociais, copywriting, tudo isso que é voltado para o marketing digital, a parte de criativos, né? Então, imagem e vídeo para as redes sociais, até para os próprios sites, manutenção de portais de informação. Então, a gente tem clientes hoje esparramados por todo o Brasil, em todas as regiões nós temos clientes, nós temos de vários nichos, e os clientes internacionais, eles são na área de comportamento. Então, nós temos clientes hoje na Inglaterra, Estados Unidos, Portugal, França. Não, França não. O da França foi para a República Tcheca e Rússia. Então, nós temos hoje, né, essa galera esparramada. Então, isso torna ainda mais um desafio, porque tem hora que eu tenho reunião aqui às 4 horas da manhã, eu preciso acordar às 3h30, entendeu? Para não ficar com aquela cara de que eu vim da derrota. A gente fazendo conta de semana, ela falou assim, agora são 8 horas. Que horas são na Espanha? Lá vai a gente. Aí lá vai a gente fazer conta, aí os calendários, a gente tem que ter calendários com relógios de vários lugares, porque tem fornecedores nossos e tem pessoas que estão passando o trabalho para nós que são de outros países. Então, assim, só para vocês entenderem, é o nível de complexidade que a gente precisa lidar aqui, e aí eu nem cheguei na parte da família ainda, eu estou falando do nosso trabalho. Então, a Amanda tem toda essa parte do marketing digital, a minha parte é de análise de perfil comportamental, coaching, mentoria, projetos sociais, dando aulas de empreendedorismo, de marketing digital. Então, tem assim atuação em loco de treinamento dentro de empresas. Então, a gente vai com análise de perfil comportamental, mapeamento de processo, desenvolvimento de processo de vendas, desenvolvimento de etapas de processo de atendimento, de RH. Então, a parte de gestão empresarial, ela nasce comigo no CNPJ dela e a gente foi especializando isso até que vários clientes falaram assim: eu quero fazer dentro da minha empresa. Você me ensina? Aí foi quando nasceu a Cronos Educação Empresarial. Então, a gente tem a gestão e tem a educação. São os dois CNPJs diferentes aí. Então, isso que a gente tem nesse contexto de trabalho. Filhos, Arthur e Cecília, 10 anos. Então, de negócios, nós temos 2 empresas, 2 CNPJs e o CLT da Amanda. Eu gosto sempre de falar do CLT dela, porque ela tem que ficar administrando. Fala um É, pouco dele aí, amor. eu sou contratada por uma empresa, né, que eu falei da área de software, por 6 horas por dia. Então, tem o meu CNPJ, tem o trabalho, tem a casa, os meninos, e aí eu ainda inventei de fazer uma faculdade. Então, ainda estou estudando online também, estou no segundo semestre. É, E aí eu vou dividindo, né? Vou me retorcendo ali para conseguir fazer tudo. Tem dia que passa algumas coisas, né? Mas a gente vai ajustando. Então, eu queria trazer a primeira parte do conteúdo agora, né, agora que a gente fez essa apresentação, para vocês entenderem o nível de complexidade que a gente tem, porque nós temos 2 filhos, eles são, né, então o Tá? Arthur Um monte ainda de coisa.
com idades muito diferentes, 8 anos de diferença, então a Cecília está no 6º ano. E o Arthur nem foi para a creche ainda. E nós temos uma situação especial. O nosso filho, ele tem APLV, certo? E aí fala um pouquinho, amor, da situação dele. O Arthur, ele tem alergia à proteína do leite de vaca. Então, muita coisa ele não pode comer. E como a alergia, ela não ataca somente na parte da comida, né? Ela ataca em várias outras coisas. Como tem histórico de asma na minha família, o Arthur também tem asma. E, então, como a imunidade dele é muito sensível, eu não quis colocar ele na escola ainda, né? Então, a minha mãe fica com ele durante o dia. Então, a rotina com ele, deixo ele estudar a Cecília e o Arthur na minha mãe de manhã. A Cecília estuda à tarde, então ela vai de van para o colégio, a van vai lá, busca ela na minha mãe e deixa no final da aula, e aí à noite, quando ela chega, eu vou buscar. Então, a rotina deles em relação a gente é essa, né? Então, eu pego eles por volta de 7, 7h30 da noite, mais ou menos. É o horário que eu paro aqui as minhas coisas também, por volta desse horário. Quando precisa estender alguma coisa, aí a gente combina com uma avó, porque, por exemplo, eles ficam com a minha mãe. Aí quando precisa estender alguma coisa, aí a gente liga para a mãe dele, porque aí cada avó fica um período, não sobrecarrega ninguém. E aí, quando ninguém pode ou eu não vou, a gente liga para uma madrinha, para um padrinho e fala, então, fica aqui para mim meia hora. Mas isso aí a gente vai falar na etapa que a gente estiver falando Da rede de sobre apoio, da né? rede, né? Da rede de apoio. Agora eu quero trazer uma parte de conceituação importante para todo mundo, que é o seguinte, é o conceito de tempo. Quando a gente está nessa vibe, a gente brigou durante muito tempo na nossa vida, não só pelos os nossos conflitos comportamentais dos nossos perfis, né? Eu tenho esse perfil mais comunicativo e ela tem um perfil mais calado. O meu perfil é muito mais de convencimento e o dela é mais de ação. E aí ela é mais analítica, né? Então, assim, colocando, para quem conhece o DISC, que é o perfil comportamental que a gente faz aqui, né? O DISC, mais os tipos psicológicos, mais o mapa de valores. A maneira como a gente utiliza as nossas ferramentas, ela é muito completa. Ela é um grande diferencial no mercado do Brasil, né? Porque é a única ferramenta que consegue unir todas essas informações no mesmo lugar. Então, antes da gente fazer essa análise de perfil, o que acabava acontecendo? Para quem assistiu o vídeo que a gente fez, eram discussões que a gente tinha de verdade. Entendeu? Eu falava assim, cara, eu tô trabalhando, eu tô focado em colocar a grana na casa, entendeu? Para poder você conseguir gerir, entendeu? E não faltar nada. Mas aí era aquela situação que eu ainda tinha aquela visão de assim, não, mas eu tô te ajudando em casa. E aí, cara, peraí, isso é ajuda? Entendeu? Então, Não, ele trabalhava e não ia em compromisso nenhum. Eu viajava com a família dele é. e ele não ia. Era um E rolê. aí, porque na época eu trabalhava com gestão de data center, entendeu? Então, assim, era data center da Polícia Federal, depois foi para o data center da Polícia Rodoviária Federal, eu era responsável um dos responsáveis pelos data centers, entendeu? Então, assim, da parte técnica. E aí, assim, a AGU, né, Advocacia Geral da União, Ministério da Justiça, Tribunal de Contas da União, né, refazer, e depois, assim, até que o último data center que eu mexi, né, que eu fui responsável, acho que foi o da Caixa Econômica, né? Foi. Madrugada. Então, em 2017, se eu não me engano, foi o meu último trabalho em gestão de data center, que foi gerir data center de toda a Caixa Econômica na madrugada, entendeu? Então, assim, o horário que a gente sofre mais ataque, durante o dia se sofre muito ataque, mas, cara, a gente sofre ataque o tempo inteiro, mas na madrugada, o que acaba acontecendo? É o horário que ele sabe que É o tem horário, criado. sabe, que Não tá eles usando, né? acham que não tem ninguém olhando, mas é o horário que tem muita gente olhando, é o horário que a gente tem muita manutenção e tal. Então, assim, eu acabava trabalhando muito, acabava virando final de semana, feriado, né? Teve Natal, que a Amanda foi pro Natal com a minha família, e eu não Em fui, Goiânia, eu viajei. Ele ficou. e eu fiquei, entendeu? Por conta de trabalho. Então, assim, eu acabava falando muito sobre essa questão. E aí, a primeira dica que eu quero passar forte, né? Assim, além de tudo que a gente já colocou aqui, que pode ou não identificar com vocês, vocês podem se identificar com a gente ou não, é o seguinte, gente, conceito de tempo. Falar assim, eu não tenho tempo, igual eu falava para Amanda. Não, amor, mas eu não tenho tempo. Ela falou assim, poxa, mas você tem tempo. E aí começava, né, os nossos conflitos, isso há alguns anos atrás. E aí a gente chegar à conclusão de que, cara, tempo é igual para todo mundo. Essa história de eu não tenho tempo é mentira. É assim, é uma invenção que o nosso cérebro é uma peça que se prega nas pessoas dizendo o seguinte: se eu não tenho tempo, Tá cara, tudo bem não fazer, né? tá tudo bem não fazer, ou tá tudo bem justificar que eu não vou fazer aquilo. Na verdade, não. Hoje,
com os nossos clientes, com os nossos fornecedores, com os nossos parceiros, com os nossos filhos, com os nossos parentes, os nossos amigos, entendeu? Com todas as pessoas que a gente atende e se relaciona, a história é o seguinte: não é minha prioridade. Porque tempo está relacionado com as 24 horas do dia que todo mundo tem. Para e pensa. A meia-noite começa para mim igualzinha começa para você. Observa na tua rotina. Se você definiu na tua casa, se você definiu com os teus filhos que vocês vão dormir às 10 horas da noite, é às 10 horas da noite que vocês vão dormir e se estende um pouquinho ali 10h15, 10h30, ou se vai um pouquinho mais cedo, 9h45, 9h30, mas este é o mesmo horário que para mim eu estou fazendo outra coisa. Porque para mim a minha prioridade em determinado horário é fazer outra coisa. Como para alguns, a prioridade de começar efetivamente às 8 horas da manhã é algo tão sério que ele marca ali o horário em inglês. Estou começando às 8 horas da manhã, vai lá o cafezinho, falta 2 minutos. Vai lá, cafezinho, bateu 8 horas, ele bate ponto. Tá entendendo? Então, assim, meia-noite é meia-noite. É rotina. Meia-noite é meia-noite, 2 horas da manhã, 2 horas da manhã. Começar às 8 às 8, terminar ao meio-dia, 2 horas de almoço. Essas coisas, os horários, são iguais para todos. Agora, o que que é diferente? Aí é prioridade. Então aí não tem jeito. Tem gente que fala assim: ai, minha vida são os meus filhos. Aí não faz mais nada que não seja os filhos. É engraçado que desde quando a gente namorava, né, eu falava para você que eu não queria uma esposa que não se desenvolvesse em todas as áreas. Se fosse só dona de casa, né? Você fala. É, eu falava isso. Não quero. Eu não queria uma mulher que falasse assim: ah, não, eu quero ser dona de casa, eu quero só cuidar dos filhos, eu quero viver em função dos filhos. Eu já falava isso para ela. Cara, não quero isso. Eu espero muito que você se desenvolva academicamente, emocionalmente, psicologicamente, profissionalmente, socialmente, familiarmente, conjugalmente, entendeu? Por quê? Porque cada pessoa tem 11 pilares. Cada pessoa tem 11 pilares para poder dar atenção. Do espiritual ao emocional, passando por várias áreas, passando pelo social. Cada um de vocês, estamos falando para pessoas que estão ligadas à área de construção do Distrito Federal. Essa construção, né, empresas que vendem o material de construção, que estão ligadas à construção de alguma maneira, direta ou indiretamente. Então, é uma construção. Quando a gente está falando do nosso espiritual, ter a nossa agenda de igreja, de compromissos na igreja, é uma construção. Então é muito interessante estar falando para vocês sobre isso, sobre essa construção do horário, a construção das prioridades, porque o que acontece aí no teu dia a dia é você virar para o teu colaborador e falar o quê? Ah, não tenho tempo de passar esse feedback. Cara, se você não tem tempo de fazer o feedback com o teu colaborador, seja ele em primeiro nível de gestão até o último nível de gestão que você tenha, significa que você está protelando o desenvolvimento, a maturidade empresarial da tua empresa. E a mesma coisa que entre a gente. De vez em quando sai uma faísca aqui. Normal, né? A gente passa o dia inteiro Desse olhando jeito pra cara aqui, do ó. outro. Desse jeito. A gente dorme junto, a gente trabalha junto, Outro a gente desafio almoça que é junto. trabalhar com o Exato. marido o dia inteiro. Fácil, né? Não. Hoje é, mas já não foi. Não, Já tinha, foi tinha dia que dele eu. ficar no escritório, de eu mandar ele pra mãe dele e falar, não, passa o dia lá na sua mãe, vem só de noite. E não me liga, Exato. não. Entendeu? Eu era expulso da minha casa, cara. E era nesse nível. Cara, Simples assim. E isso, não sei se vai fazer sentido para vocês, mas fez muito sentido para mim. Eu comecei a entender que quando o marido e a esposa trabalham juntos, existe essa situação. Ah, não, é porque a gente é muito parceiro, isso e aquilo. Chega uma hora que o homem ou a mulher, às vezes, fica um pouco mais desgastado. E aí eu passei a entender isso, porque eu falava assim, cara, mas eu amo a minha esposa, eu sou apaixonado por essa mulher. Como é que ela me bota para casa da minha mãe? Como é que ela me manda para uma lan house? Porque ela já falou para mim, vai para lan house, vai para tem uma tua padaria mãe. aqui perto. Nossa, Tem internet, tem a areazinha, né, das pessoas tomarem café. Vai lá, na padaria, fica lá. Depois você volta. a gente brinca muito com a questão dos 10 centavos. Cara, me dá 10 centavos de paciência aí, entendeu? Então, dá uma Silêncio. volta, dá uma volta.
E aí o que acontece? O trabalho dela é mais de gestão, ele é um trabalho mais silencioso. O meu trabalho é um trabalho mais de orientação, ele é mais barulhento. Eu estou o tempo todo em reunião, estou o tempo todo falando. Então, igual agora, neste momento, entendeu? Nessa data de hoje, 11 de maio, eu estou no meio de um projeto de empreendedorismo lá no PSU, dando aula. Então, às vezes, eu chego lá à noite, depois de 10, 15 reuniões, e aí eu ainda estou com esse gás, com essa vontade, pessoal, caramba, professor, mas a gente vê nas suas redes sociais, vê no teu canal do YouTube. Cara, você não para, tem um monte de coisa, etc. Você chega aqui ainda nesse gás. Primeiro eu faço aquilo que eu amo. Então, uma coisa que fica a dica nesse sentido é, se você está fazendo alguma coisa só por dinheiro, comece a entender alguma coisa que você ama fazer para que o dinheiro ele não seja o teu motivador principal. Porque se ele é o teu motivador principal, com certeza você vai se desgastar. Você vai chegar ali por volta das 6, 7 horas da noite, você não quer mais nem escutar falar do seu trabalho. E eu não, eu Não estou quer ver aqui. nada, não quer ver ninguém. Exato, tem dia que eu começo 5 horas da manhã e não significa que eu não vou dar aula lá de 7h30 às 9h30 da noite. E que quando eu chego aqui eu ainda tenho que ver o que que a equipe fez durante o dia, bater o olho nos relatórios, verificar como é que foram os times e todas essas coisas. Então eu acho, né, nesse sentido, que se a gente está falando aqui de conceito de tempo, né, de histórico, daquilo que você está fazendo, daquilo que você prioriza no seu tempo, vai fazer total diferença quando a gente está falando de 11 pilares. São 11 pilares. Então, aqui entra o seu conjugal, entra os seus filhos, os seus parentes, o seu desenvolvimento intelectual, seu desenvolvimento financeiro. Porque tem uma galera que faz o seguinte: ah, não, cara, eu não tenho compromisso financeiro. Como não tem? Como que vocês sentam? Já está rindo, né? Como não tem? Porque a gente aqui, a gente tem um mantra. Uma vez por semana, a gente senta junto por mais ou menos entre 1 e 2 horas e bate e faz todos os lançamentos, entende tudo que está acontecendo com as finanças, onde que está entrando dinheiro, onde não está entrando, Porque quem nisso pagou, quem não tudo, pagou. eu ainda cuido do financeiro da empresa. Então, eu Ah, anoto ainda tem tudo, isso. eu anoto tudo, cobro todo mundo por dia. E aí, uma vez na semana, eu passo com ele como que tá, né? O que que recebeu, o que que pagou, como é que tá, o que que tá negociado, o que que eu negociei prazo, o que que eu já consegui receber adiantado. E aí, a gente vai alinhando. E isso foi muito interessante quando a gente está falando de perfil e ver se faz sentido. Ela é muito boa de controle. Por quê? Porque ela tem um perfil que dentro do DISC a gente chama de perfil conforme. O que que isso significa? Ela é uma pessoa analítica. Ela é uma pessoa mais quieta, mais calada, mais atenta a detalhes. Essa atenção a detalhes faz com que ela consiga perceber as diferenças entre as vírgulas e os centavos. Então ela consegue controlar isso melhor. E para ela é mais confortável. Se eu pegar a Amanda e tirar e colocar ela na área de venda, ela vai sofrer. Vocês escutaram ela falando aqui, ah, não, eu tô aparecendo, geralmente eu tô atrás da câmera. Então, assim, eu tô meio assim. Então, por quê? Porque ela não gosta de aparecer. Então, esses perfis analíticos, dá uma olhada na tua empresa, dá uma olhada na tua família. Às vezes o teu filho é analítico e você não sabe. E agora está começando a cair essa ficha. Se o seu filho ele é mais calado, mais quieto, na dele, toda vez que você mostra alguma coisa, o que vocês vão fazer, alguma coisa em família, ele está sempre aparentemente reclamando ou apontando defeitos, significa que ele tem atenção a detalhes. Então, ele pode ser esse analítico, ele pode ser esse perfil conforme na tua família, certo? Também no teu trabalho. Então, na tua empresa, isso faz muita diferença. Quando você consegue identificar esses perfis, você consegue alocar essas pessoas. A gente tinha muita discussão. Por quê? Porque na empresa eu queria que ela vendesse comigo, eu queria que ela fosse comigo vender. Ah, que não. E aí acabou gerando uma série de problemas depois que a gente fez, né, alguns anos atrás, perfil comportamental. E nessa ferramenta que eu estou falando para vocês, e a gente foi fazer a devolutiva, porque eu já era analista, então se a gente foi fazer esse trabalho, é que a gente começou a dar risada com algumas coisas. Cara, agora tudo faz sentido. Porque como uma pessoa que está focada em resultado e com atenção a detalhes, e do meu lado, uma pessoa que está focada no convencimento, na comunicação, com o desejo, né, com ali o foco nos resultados, a gente começou a trabalhar isso de uma maneira melhor, de uma maneira mais equilibrada, inclusive com a família. E aí a gente vai entrar agora
na questão das responsabilidades de cada um. Então, você vai ler no final? Como é que é? Tem Não. pergunta? Não, então vamos lá. Espera aí. Vamos pegar aqui. Como vocês decidiram trabalhar nisso? Visualiza. Como vocês decidiram trabalhar juntos, né? Vocês fazem, então, reuniões semanais? Então, Então, na verdade, foi uma consequência, né? Foi é, uma consequência da gente estar casado. A Amanda, a gente já trabalhou, né, num período, no maior período que eu fiquei numa empresa, foi de 10 anos, na mesma empresa, em projetos diferentes, foram esses que eu falei sobre data center. A nossa decisão de trabalhar junto passou pelo seguinte: aquilo que nós temos de visão de futuro, tá? E aquilo que a gente quer fazer no dia a dia. Que entendam uma coisa: as recompensas elas vêm, só que a gente tem recompensa de curto prazo, médio prazo e longo prazo. E aí o que que acabou acontecendo? Tinha essa empresa que aí a gente abriu no nome dela e a gente começou a desenvolver. Depois a gente começou a entender que eu precisava de um outro CNPJ para trabalhar os outros KNAIs, né, para trabalhar outros códigos. E quando a gente tomou realmente a decisão de trabalhar junto, ficou um silêncio assim, que a gente ficou assim, cara, a gente dorme junto, aí a gente acorda junto, não tem aquele lance do ela sai para trabalhar, eu saio para trabalhar, a gente se encontra à noite, aí tem aquele momento, famoso momento conjugal, onde? Como foi seu dia? E aí a gente falou assim, cara, será que isso vai dar certo? Será que a gente vai virar amigo? Será que a gente vai brigar ex- muito? Aí eu vou ver. exato, porque assim, eu conheço, né, aí como alguns clientes, eu conheço alguns clientes que eles tiveram alguns caminhos onde esfriou a relação conjugal, se transformaram em amigos. Eu falei assim, e amor, então a gente vai ter que estabelecer algumas coisas aqui para poder a gente não esfriar, para a gente manter sempre o nosso relacionamento muito quente. Aí era a hora que eu enchi o saco dele e falava assim, vai pro seu amigo, Pronto. vai dar uma Aí, volta. assim, Ou eu ia pra minha mãe, ela levava meu computador, passava o dia lá, vinha de noite. e aí tem uma situação que eu acho Porque assim, além de ficar o dia todo junto, a gente atendia os clientes juntos. Então, assim, não tinha um cliente que ele atendia e eu atendia separado. Muito difícil acontecer isso. é, Até porque a gente não marcava reunião em clientes separados no mesmo horário para poder participar de tudo. Então, até com os clientes, até os assuntos eram os mesmos. Então, assim, não tinha essa história de sentar aqui, deixa eu te contar um negócio. Não tinha o que contar. Não tinha novidade de nada, sabe? A gente estava junto o tempo todo, para tudo. Então, foi aí que a gente foi dividindo. Não, mas tá, como que a gente vai fazer isso? uma coisa que eu acho interessante nesse modelo da decisão de trabalhar junto é o seguinte: qual é a distância que vocês têm que ter enquanto marido e mulher? Porque eu entendo o seguinte, nesse Isso era outra mercado, coisa, ele me chamava a atenção em relação ao cliente, alguma coisa que eu fazia errado, porque eu tava aprendendo também algumas é, coisas, né? E aí eu ficava com raiva dele, aí, tipo assim, acabava o horário de expediente, ele, amor, e aí, vamos jantar? Não quero falar com você. Você brigou comigo de manhã. Amor, mas você fez errado, não quero saber. Você não tem o direito de brigar comigo. E era outra briga. então, separar emocionalmente essas coisas é um desafio. Eu ainda não sei separar muito bem, não. Então, Uma porque o que coisa que que eu ainda tenho que aprender. acontece? Eu sei que tem as empresas do lado de lá que o marido e a mulher estão empreendendo juntos na mesma loja. Material É, de tem alguns que a construção. gente que é o dono e a mulher normalmente cuida do RH, né? Tem várias Exatamente. lojas que a gente Nós, viu que é assim. porque teve um dia na nossa vida que nós fizemos a comunicação também da Comac. Sim. Não diria nos primórdios, mas teve um Não, momento que tem a muitos gente anos já que a gente fez. atuou, né, nas redes sociais, fizemos o site, fizemos uma série de produtos para a Comac, e foi quando a gente teve esse contato mais próximo, inclusive de participar em eventos, e a gente começou a conversar com os empreendedores e Sim, ver isso, que é muito legal e bate muito com o que a gente vive, sim. que é o quê? O marido e a mulher, entendeu? Trabalham na mesma empresa, e aí eles têm Mas são em as áreas, mesmas mas em eram áreas diferentes, áreas né? Que diferentes. depois a gente entendeu e começou a separar algumas coisas. Pois é, mas aí tem uma situação. Áreas diferentes, mas eles brigam, eles discutem, eles se Mas é por desentendem, e é definição, né? normal. É, sabe? Uhum. Aí entra aquela questão, por exemplo, aí vem algumas sacadas interessantes quando a gente fala, inclusive, sobre financeiro, que é o quê? Por exemplo, o homem, talvez, né? Aí o homem ele quer fazer um investimento no negócio. Esse investimento
ele vai ser um investimento a médio prazo. A esposa quer descansar, sabe? 2 anos sem férias e tal. Justo, não estou falando aqui de maneira injusta, não, estou falando de maneira justa. Sabe, é justo que depois de 1 ano, 12 meses ali, sabe, a coisa rodando, 24 meses, 36 meses, muitas vezes, a depender da situação que está acontecendo, queira-se ali tirar 15 dias de férias, entendeu? Porque aquela questão da emenda do final de semana é algo que é mais tranquilo de fazer, num feriadão. E quando eu digo tranquilo, em que sentido? De que você treinou a tua gestão, treinou o teu primeiro escalão de gestão, uma saída, uma tirada de pé de vocês da empresa naquele final de semana, naquele feriadão, diz muito sobre se seu primeiro nível de gestão se está treinado realmente para poder executar o que precisa ser executado. Porque aí, se eles estão ali, se eles conseguem passar um final de semana sem ficar ligando para vocês, significa que vocês vão começar a trabalhar eles para poder ficarem mais tempo. E nisso começa a se abrir o quê? As filiais. E aí vocês conseguem ir gerindo, né, todos esses pratos, porque abrir uma filial é botar mais um prato para girar, e de repente 2 pratos, 3 pratos, 4 pratos, e por aí vai. Então, para nós, a gente chegou a ter esse conflito de até onde é profissional e a partir de onde é pessoal. Então a Amanda, ela tinha a mania de levar para o pessoal. Então eu falava assim, e aí eu também tinha uma questão seguinte, meu bem, mas não é isso. Isso nessa reunião não pode ser assim, assim assado, por isso e aquilo e tal, tudo mais. Ela ficava chateada com esse retorno, com essa percepção que eu dava para ela, e ela ficava chateada, e ela passava tipo 1, 2 dias, entendeu? Mais fria, mais gelada comigo, sem falar comigo. Empurrado mesmo. E com o tempo, o que que ela fez? Ela começou a entender, começou a amadurecer emocionalmente, eu amadureci emocionalmente, ao ponto de a gente começar a realmente separar determinadas atividades para que ela fazendo a dela e eu fizesse a minha, a gente conseguisse olhar o quê? As consequências. Quais as consequências da sua decisão? Essa, essa e essa. Vamos mudar? Então, aquilo que antes era uma cobrança passou a ser uma avaliação. Olha, esse é o resultado que a gente espera, é isso que a gente quer? Não, então vamos fazer diferente? Onde que a gente pode atuar, trabalhar? Como mentalidade de melhoria de processo mesmo. Era isso que a gente ia fazendo. Então, deixa eu ver aqui. Então, vocês fazem reuniões semanais? Fazemos todas as semanas. Nós temos uma hora. Os nossos horários, eles são o seguinte: a gente tem algumas reuniões que elas são pré já agendadas. A gente sabe que toda semana tem que fazer. Essa do financeiro é uma delas, por exemplo. Não tem um dia certo, né? Assim, às vezes acontece a gente marcar um dia, mesmo Exato. separar horário e acontecer alguma coisa que não dá. Mas a gente faz uma vez na semana. Então, uma vez na semana a gente separa aí de 1 a 2 horas. Da mesma maneira que a gente já fez reunião de financeiro tomando vinho. Porque acabou a Tipo, sabe gente. o momento do casal? Fala assim, vamos ver o filme? Vamos. Aí a Vamos, gente liga o som, vamos ver o filme. E vai ver as copas. Mas a gente toma um vinho. a gente toma um vinho e tudo mais. Então, Senta no assim, sofá. isso cria, né, um ambiente, uma relação onde a gente, sim, é misturado, mas as nossas coisas são misturadas. E a gente vai chegar a falar aqui de casa. Já já a gente vai começar a falar aqui das coisas de casa, entendeu? Dos conflitos que a gente tinha em relação à casa. Então, assim, a gente faz essa reunião, a gente já chegou a fazer reunião assim, jantando, vinho, então após o nosso jantar, a gente já chegou a fazer isso? Já fizemos. Mas o ideal é o que a gente faz no dia a dia, que é o quê? Deixa pré-agendado, as nossas são sempre às sextas-feiras, que a gente faz Faz a fechamento semana, né? da semana. A abertura da semana é reunião com a equipe, né? Então a gente faz um controle diário, a gente tem uma atividade, a gente tem um software que faz a gestão, né, das nossas equipes, das pessoas, dos projetos, do tempo que a gente gasta em cada projeto, em cada atividade, cada coluna, cada pessoa. E é porque quando a gente vira o mês, galera, a gente tem o seguinte, a gente tem que fazer o seguinte, cara, o que que os nossos contratos renderam? O que que os nossos eventuais, ou seja, as pessoas que contrataram para uma Serviço situação, específico, né, né? um serviço específico, o que que aquilo dali rendeu? Aí nós temos os nossos projetos internos e a gente tem uma outra área chamada de projetos externos, que são projetos que nós estamos usando como o quê? Eu faço uma alusão à plantação. A gente está arando uma terra para poder plantar, para poder regar, cuidar, até o dia da colheita.
Então, a gente tem os nossos projetos externos, que eles, sim, muitas vezes tomam algum tempo da gente. Tem um ou dois projetos aí que está tomando muito tempo da nossa equipe, mas é uma plantação muito, muito boa, que a gente, né, em breve, em alguns meses, a gente vai começar a ter muito retorno dessa plantação. Então, assim, tudo isso a gente faz esse cálculo. Então, a gente abre a semana, colocando quais são as metas da semana, o que que a gente precisa fazer, Não quem são dorme os direito? clientes. É. E aí, assim, essa loucura de prazo, tempo e etc., chega no final de semana, a gente está fechando sempre com o financeiro. Então, as nossas reuniões, elas são assim. E aí, se a gente não tiver aqui nenhuma outra pergunta, não tem. Vamos para o próximo tópico. Responsabilidades, tá? Eu tenho um pouco mais de gás para dormir menos. A Amanda já não. A Amanda é o meu ursinho polar, entendeu? Que gosta de dormir, dorme muito, e eu entendo que é uma necessidade física dela, uma necessidade fisiológica. Durante muito tempo eu ficava com muita raiva. Ela Nossa. acordava 8h30, 9 horas da manhã, quando ela levantava, eu já estava com a cara desse tamanho, e aí eu queria discutir, brigar, e cara, poxa, eu levanto 5, 6, 7 horas da manhã, e poxa, já estou aqui produzindo, você levanta 2, 3, 4 horas depois, e etc. E na hora de dormir, eu acabava sempre dormindo mais tarde, mas é sobre isso. É sobre a gente se conhecer e entender a limitação e a necessidade de cada um. Então, senhores maridos, estou falando isso para vocês e assim, não é discurso atual não, tá, galera? É um discurso realmente de alguém que se sente feliz dentro do casamento. Ainda mais com uma pessoa que, como eu já falei, manhã, tarde, noite, madrugada. Manhã, tarde, noite, madrugada, meio de semana, fim de semana, sábado, domingo, feriado, dia santo. Todos os dias, ano após ano. E, para mim, no meu sentimento, nada muda. Tudo continua, entendeu? Nesses lugares. E isso, para mim, entendeu? É fantástico, porque eu me sinto dentro de um contexto de uma família que realmente é uma família que se relaciona bem, que é feliz, que a gente se respeita, que a gente cobra os filhos. A gente já divergiu em um milhão de coisas. Na educação dos filhos, a gente nunca divergiu, por exemplo. Então, assim, são coisas que o diálogo realmente constrói. A gente entender como cada um pensa, entender qual é a necessidade de cada um, o que é necessário. Então, quando eu vou lá e eu dou uma dura na Cecília, por exemplo, a Amanda, ela tira o pé ali, entendeu? E quando a Cecília vai choramingar com a Amanda, olha, seu pai está correto e tal. Então, a gente Ah, nunca então eu falo, eu me meto de novo. desautoriza. Você Exatamente. resolve com seu pai. Foi ele que brigou com você, vai lá perguntar o porquê, resolve pra lá. A gente Depois, nunca. tem coisa que às vezes eu falo, ah, você podia ter brigado um pouco menos, ter sido mais calmo e tal. Eu falo com ele. Vou falar na frente dela. A E ele também gente. não se mete. Às vezes que eu brigo com ela, às É, vezes, quando ela era pequena, que eu brigava com ela, às vezes eu tinha a mania de ficar gritando, né? Eu gritava muito. E aí eu, Cecília, você não sei o que, ele chegava atrás de mim. Pra ela não ver que ele tava perguntando, né? E eu só fazia assim, só. Aí ele saía, tipo, pra ela não ver, né, que ele tava querendo perguntar alguma coisa e tal. Aí depois a gente conversava. Ele, ó, você gritou, não precisa e tal, enfim. Mas de um tirar a autoridade do outro, realmente a gente nunca fez. Pois é, e aí quando a gente começou a definir algumas responsabilidades de casa, vem aquela famosa frase do homem, que é o quê? Cara, eu tenho que ajudar a minha esposa. Não, amigo, você não tem que ajudar a sua esposa. Não existe ajuda, existe responsabilidade. Então, assim, você tem que assumir certas responsabilidades, porque o que que acaba acontecendo com a esposa? E aí ela vai falar melhor sobre isso, sobre essa questão da... A mulher acaba acumulando funções. Aí vamos lá. Qual o sentimento? São vários, né? Porque a mulher, quando, como mãe, ela já tem, a gente tem até um meme, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Porque a gente já acha que não é uma boa mãe, que não tá fazendo direito, mil e uma opiniões, porque quando você tem filho, todo mundo fala, cada pessoa vem dar um palpite diferente. A gente que tem as mães, as nossas mães muito próximas, de estados diferentes, por exemplo, a minha família é de Ceará, a mãe dele é goiana, o pai dele é paraibano. Então, são muitas referências diferentes, fora os Sim. amigos, fora as pessoas próximas. Graças a Deus, a gente tem muitos amigos próximos. E pela proximidade, cada um dá sua opinião. Então, é muito complicado como mulher, entender assim, tá, eu sou a mãe que eu posso ser, que eu dou conta. Então, a minha filha vai ter eu como mãe. Então, eu como mãe, como que eu posso ser melhor para ela? O que que eu posso fazer
para que eu seja uma boa esposa, uma boa mãe, uma profissional melhor. Então, eu, como mãe, eu me viro para conseguir dar atenção, porque são idades muito diferentes. A Cecília quer conversar de um joguinho, que eu também não entendo, que essa parte tecnológica da vida dela é o pai dela que cuida, então já é uma divisão de responsabilidade. Sim. Ele gosta de jogar, então ele acompanha o que ela joga, ele acompanha o que ela assiste. Essa parte tecnológica da vida da Cecília, claro que toma de conta. Mas eu acompanho no colégio, eu vejo roupa, eu vejo doente, está doente ou não, se precisa de um remédio ou não. Essa parte, né, mais do dia a dia dela, mais eu que acompanho. O Arthur da mesma forma. Então, são idades diferentes. O Arthur, por exemplo, por conta da alergia dele, de alguns processos, algumas coisas, ele ainda mama. Então, tem hora que ela tá me contando do joguinho, me mostrando o vídeo, e o Arthur tá mamando, sabe? Então, assim, eu tenho que me dividir dessa forma em relação a eles. Então, aí tem o trabalho, que eu tenho que trabalhar 6 horas, tem as empresas, eu tenho as coisas da faculdade para fazer, e aí, quando sobra um tempo, eu dou uma atenção pro Kleber. Que durante um tempo a gente discutia, entendeu? Aliás, eu discutia sozinho, né? Porque ela não É. discutia. Eu virava para ela e falava assim: Caraca, bicho, você só deixa sobra para mim, né? É só o que sobra. Não, e aí, assim, além de tudo, aí, por exemplo, menino dorme tarde, porque aí, por exemplo, a gente chega em casa à noite, já chega às 7h30, quase 8 horas. Então, eles querem ficar com a gente. O Arthur não quer dormir, a Cecília não quer dormir cedo. Porque acorda cedo e vai pra avó, passa o dia fora. Chega à noite, eles querem conversar com a gente, quer ficar com a gente, quer ter atenção. E aí, como é que você pega um menino 8 horas e bota pra dormir 9h30? Aqui na minha casa, É, não funciona. A gente já tentou fazer isso. E fica muito ruim mesmo, porque a gente fica pouco tempo com eles. E aí vem a outra culpa. Poxa, eu já fico o dia todo fora. A hora que eu chego em casa, minha mãe ainda quer que eu durma cedo? Que hora que eu vou ver minha mãe? Vou ver final de é. semana só? Aí entra uma outra situação que a gente fez com a Cecília. Quando ela era pequena, né? Depois a gente entendeu isso e não fez mais. Mas a gente se culpava por ficar pouco tempo com ela. Então a gente dava tudo que ela queria. Então, ela, com 3 anos, a Cecília tinha um iPad, a Cecília Sim. comia o que ela queria, a Cecília tomou refrigerante muito cedo. Então, assim, a gente tentava compensar essas coisas, né? Tipo, eu já fico pouco tempo com ela, e aí o tempo que eu fico, ainda vou ficar brigando, ainda vou ficar repreendendo a menina? Não vou ser chata. Mas aí a gente viu que, cara, é a mãe, é a filha que eu tenho, e é a mãe e o pai que ela tem, e é o horário que a gente tem. Não sou menos mãe porque eu trabalho, não sou, o Kleber não é menos pai porque ele trabalha. É como a gente vive, a maneira como a gente pode ficar com eles, né? Dar atenção. E a gente falou, não, a gente vai impor as coisas, a gente vai impor as regras, e a nossa família é assim. A nossa realidade de família é assim. A gente trabalha junto, a gente passa o dia junto, eles passam o dia fora. Com a nossa rede de apoio, a gente consegue isso. E à noite a gente tem que dar atenção para eles. Então, o dormir cedo na minha casa É um é um desafio. É um desafio. Tem dia desafio. que não serve, tem dia que 9h30 tá todo mundo deitado. Mas tem dia que Sim. é noite a gente tá na sala assistindo filme, tipo, terça-feira. É, Foi que exatamente. dia que a Foi gente assistiu filme? a Vida de Quarta? Rapina. Foi quarta, não foi que a gente tava Não, vendo foi filme? segunda-feira. Foi o dia da pizza. Foi segunda-feira. Pronto, A Vida de segunda-feira. A Rapina. gente pediu uma pizza quase 11 horas e a gente foi assistir o filme, terminou quase 1 da manhã. Porque, assim, gente, a gente tem os combinados também. Não é questão de ficar reparando, né? Reparando, assim, consertando a ausência. Não é isso. É, Toda vez a gente conversa com a Cecília em relação ao seguinte: a gente explica de verdade, traz para ela, qual é nessa a educação dos realidade, filhos, né? qual é a realidade da nossa vida. A realidade da nossa vida é o seguinte: ó, nesse momento eu preciso me dedicar um pouco mais ao trabalho, igual a gente pega um projeto de pesquisa todo ano de uma fundação de São Paulo. A Então, gente eles passa confiam 10 dias. 10 dias fazendo pesquisa no mercado, em um determinado mercado em Brasília, num determinado nicho, né? São vários estabelecimentos, a gente precisa passar 317 estabelecimentos para poder fazer tomada de preço, para poder fazer visita, uma série de coisas. Então, é uma responsabilidade muito grande, é um trabalho estatístico mesmo. E aí, assim, a gente fala para ela, minha Validação. filha, nesses 10 dias aqui, a gente vai estar saindo de casa às 7, 8 horas da manhã, vai estar chegando 10, 11 horas da noite. Todos os dias, os 10 dias. Então, Esse ano teve dias que é, ela nem veio pra casa. A gente buscou o Arthur e ela deu beijo, exato. boa noite e dormiu na minha mãe ou na mãe dele. Cada dia eles. Às vezes acontece, né, deles trocarem de avó durante o dia. E aí Isso. é isso. Mas aí o que acontece? A gente negocia. E a gente É, fala assim, olha, quando a gente terminar o projeto, a entendeu? A gente gente vai vai. fazer alguma coisa. Aí ela escolhe, aí a gente conversa, aí tem hora que é cinema, tem hora que é uma pizza, tem hora que é sorvete, tem, Eu desse ano de sabe? pedir um livro.
Esse ano ela pediu um livro. Aí agora, para outra coisa que a gente estava trabalhando, aí ela pediu já um cubo mágico, ela se amarra em cubo mágico. Então, assim, tem uma série de contextos que, quando a gente está falando sobre essa divisão das responsabilidades, é muito importante. A Amanda não gosta dessa parte tecnológica, eu me amarro, entendeu? Eu não Eu gosto de jogar. acompanho. Então, assim, para eu conseguir entender É, e conversar com ela, eu teria que parar para aprender a jogar, para aprender o que ela gosta, para poder saber. O Kleber não, ele já gosta. Então, sim, assim, já tá mais fácil para ele fazer. Já é uma coisa que ela vai falar assim, papai, eu tô jogando tal jogo. Ele, eu sei como é que é. Eu sei o que que é. E eu pergunto assim, tá tranquilo ela jogar o que ela tá jogando? Porque eu não sei. Não, amor, eu conheço o jogo, tá tranquilo. Aí tem hora que ele fala, não, Cecília, esse aqui ainda não. É um jogo muito pesado, muito violento e tal. Vamos dar uma segurada, joga depois, vamos escolher outra coisa. E aí essa parte ele toca com sim, ela. exato. E aí, Enquanto isso, assim, o Arthur tá. então, assim, observa como é essa questão. O que que a gente está fazendo aqui? Baseado no comportamento de cada um, a gente viu quais são as atividades que, além de pesar menos, são mais interessantes de cada um. Sim, A Amanda gosta dessa questão de olhar com a Cecília, as roupas, de escolher, de fazer conjuntinho e tarará, essa coisa toda, que é algo que eu me interesso menos. E aí eu já me interesso mais por essa parte tecnológica, essa parte, por exemplo, do xadrez, aí já foi esse trabalho que a gente legal. fez com a Cecília, entendeu? De ensinar logo muito cedo. O cubo mágico, entendeu? Ela acabou se interessando, então ela já está fazendo, ela está resolvendo o cubo com menos de um minuto. Ela agora, na Campus Party agora de Goiânia, ela foi convidada para poder ter um workshop dela, ela tem 10 anos, um workshop dela Muito mais. de cubo mágico para ela ensinar as pessoas os algoritmos de resolução de cubo mágico. Então, assim, são coisas que nós fomentamos. Então, gente, tem um universo de coisas que nós podemos envolver os nossos filhos, envolver a nossa família, E para envolver os assistir todo mundo junto, negócios. né? Porque Exato. foi para Campus Party por um negócio, que é um evento que eles gostam. E aí ela foi para ajudar a carregar algumas coisas, para poder tomar de conta do material, porque Para fica filmar exposto, para também, filmar é, também, filmar. fica exposto, né? Computador, celular e tudo mais. E aí ela foi, se divertiu, ela ganhou o ingresso dela, né? Porque ela vai, ó, como é que você vê? Ela entrou numa reunião, o Cleber estava na reunião, ela É. entrou, foi dar boa noite para a moça começou a fazer as perguntas para ela e gostou, deu o ingresso para ela, porque essa campus foi paga. E Aqui aí, do de Distrito Brasília, Federal, Brasília foi Brasília. paga, uma parte do evento, né? A outra parte, que tem só as oficinas, é aberta ao público e tudo mais, mas uma parte do evento é paga. E aí ela ganhou o ingresso dela, e aí, a partir disso, ela foi convidada para dar oficina em Goiânia. Então, assim, por quê? O perfil dela é de ser comunicativa, a Cecília conversa com todo mundo. Então, ela entrou na reunião do pai dela e está onde está, sabe? Então, é aproveitar mesmo o momento e o que que ela gosta, né? Agora, o momento do cubo, ela está na fase do cubo mágico, então a gente vai apoiar o que ela quer. Então, ela tem já três modelos de cubo, ela me pediu mais um, a avó dela falou que vai dar mais outro, porque o que ela tá mexendo já tá muito fácil. A avó dela falou que tá muito fácil, vou comprar um cubo mais difícil. Então, assim, a gente investe no que ela quer, apoia o que ela quer fazer, né? Porque senão fica assim, eu quero que você faça isso, mas ela não quer. Aí vai fazer obrigada, aí não faz direito, aí nem ela fica feliz, nem a gente. Então, assim, a gente tem essa preocupação de entender o que ela quer, avaliar se pela idade está tranquilo dela fazer, dentro do que a Sim, gente pensa para ela, né? Dentro sim. da nossa opinião, do que a gente estudou, do que a gente entende, e é a nossa cultura, da nossa família, o que a gente acha certo, e aí a gente apoia, e aí vai embora. Isso. E uma outra situação é que, assim, além de a gente entender e orientar, né, e fomentar isso, né, criar as condições propícias, né, para poder ela fazer as coisas, tem as cobranças também, a gente não deixa de cobrar. Então, neste momento, por exemplo, aqui no DF, está tendo Greves, uma greve, né, a greve dos professores. E aí o que está acontecendo? Ela tem o horário que ela ajuda em casa, o momento que ela tem para estudar. Então, assim, a gente cobra também as responsabilidades. E aí é interessante entender isso como marido e esposa, porque quando a gente está falando de negócios, e vocês estão vendo, é tudo muito misturado e a gente está tendo sempre o cuidado do seguinte: isso aqui é empresa, isso aqui é a nossa família, isso aqui é a nossa casa. Então, por exemplo, eu não ajudo em casa, eu tenho a minha responsabilidade das coisas que eu preciso fazer dentro de casa, tendo na separação que a gente fez aqui. Então, dentro dessa separação, a Amanda tem as dela, tem as minhas, a Cecília já tem as dela,
O Tem Arthur as coisas que também, ela já faz. eu troco a fralda dele, ele pega a fralda dele e joga no lixo. Então, assim, aos poucos a gente vai fazendo isso. E aí o que eu quero trazer aqui já, caminhando para a nossa mensagem final, é o seguinte: uma coisa muito importante a se fazer. Verifiquem qual é a rotina de vocês, o que que precisa ser feito. Que agora a gente vai falar de uma coisa muito importante chamada rede de apoio. Gente, a rede de apoio está relacionado com a família, com os parentes, com os amigos, com os serviços pagos, sabe? Com uma série de coisas que vocês É porque podem tem gente que contar não ou tem. não. Exatamente, porque tem gente que fala assim: ah, eu vim de outro estado, estou aqui. Então, nós somos os cabeças nessa região, né, de todos os nossos parentes. Então, o que que acaba acontecendo aqui? A gente não tem uma rede de apoio para cima. Nós agradecemos a Deus todos os dias porque pai e mãe, né? Temos ainda os irmãos dela, minha irmã, nós temos os padrinhos dos meninos, a gente tem outros amigos, a gente tem uma rede realmente vasta e extensa para poder pedir ajuda na hora que alguma coisa aperta. Entrou um projeto novo, igual. Antes desse bate-papo com vocês, a gente estava sentado com outro instituto que está entrando com um projeto que a gente depois de amanhã precisa entregar já toda uma documentação. Então já é uma hora que a gente vai pedir hoje à noite, entendeu? Uma ajuda, né, para poder estender um pouco mais, etc. Então, assim, a gente consegue pedir ajuda para essas pessoas. Em que consiste essa ajuda? Essa ajuda? Cuidar dos meninos, muitas vezes ajudar em alguma coisa em casa, muitas vezes é uma Levar em algum roupa, lugar. levar em algum lugar, buscar de algum lugar. Às vezes, Cecília tem que sair mais cedo do colégio e a gente gostaria que ela visse, então não é para poder esperar a van, entendeu? Já dá para ligar para uma mãe, já dá para ligar para o pai do outro, entendeu? E assim a gente, sabe, consegue contar com as pessoas. Então, entendam as suas rotinas, entendam aquilo que vocês fazem no dia a dia, quais são os tipos de imprevistos que vocês têm, quando eles mais ocorrem, para vocês saberem aonde vocês têm que ter uma rede de apoio. Porque, por exemplo, uma secretária do lar que vocês precisam ter para poder vocês ficarem mais tranquilos com as atividades empresariais? É uma pessoa que vocês precisam trazer eventualmente para uma roupa, para uma lavagem, às vezes uma aula de reforço? O que que é? Que outro tipo de Motorista. motorista, sabe? Tudo isso está relacionado com a rede de apoio. E principalmente quando entendo uma coisa. Tenho filhos, eles já estão adolescentes. Rede de apoio opera de maneira diferente. Ah, eles estão pequenos. Rede de apoio já opera de outra maneira. Moramos na casa dos nossos pais e a gente cuida de uma mãe muito idosa, de uma avó, sabe? Opa, então já tem que ter um cuidador, entendeu? Então, assim, entender qual é o contexto de vocês, para que chegue no momento onde vocês tenham exatamente a rede de apoio que permite com que vocês produzam mais, para que vocês possam manter essa rede de apoio, mas que principalmente vocês tenham contato com seus filhos, contato com seus parentes, contato entre vocês de maneira conjugal, que isso possa ser, sabe, vivido mesmo, experimentado, para poder não deixar a relação de vocês esfriar. Porque senão vocês se tornam amigos, aí, cara, é muito legal vocês estarem numa mesa e dividir um jantar e tudo mais e sorrir, mas na hora que chega na cama não é quente o suficiente, entendeu? Para poder vocês teriam a pegada de casal, aquela pegada conjugal. Então entenda uma coisa: em que momento da vida você está vivendo? Qual é o seu momento profissional? Qual é o seu momento conjugal? Qual é o seu momento como pai, como filho? Né? Eu estou falando isso porque tenho meu pai, tenho a minha mãe, tenho os meus parentes, a minha irmã, Momento meu que você tira, sobrinho, né? Pra sabe? O momento atenção. que você tira para isso. Porque é muito importante. Se você não consegue tirar naquele dia, mas você precisa pelo menos olhar na semana. Como que está acontecendo para você não ser pai de fim de semana? De segunda a sexta, eu sou o gestor, eu sou o gerente, eu sou o dono, eu sou o empreendedor, eu sou o professor, o mentor, o coach, palestrante, né? E quando chega no fim de semana, aí eu vou ser pai, aí tá tudo certo. Aí quando dá domingo à noite, o que é que acontece? Crise da musiquinha do Fantástico, síndrome da música do Fantástico. Porque quando dá 8 horas da noite no domingo, todo mundo começa a ter taquicardia, porque vai acontecer o quê? Meu Deus do céu, amanhã é segunda-feira. Começa Começa tudo de tudo de novo. novo. Vou ter que acordar cedo. E aí
vem a piadinha segunda-feira, pior dia da semana. Olha, para nós não faz diferença. É porque a gente também trabalha domingo, né? E porque também a gente conversa com os nossos pais e vê e os vê durante a semana, porque a gente tem esse contato com os nossos filhos, porque a gente tem o contato com o espiritual, né, com os nossos compromissos de igreja, porque a gente tem o contato com os amigos. Então, muitas vezes rola um lanchezinho, tem algum amigo passando por aqui, ô, vamos sentar, vamos conversar, vamos pedir um cachorro quente, vamos alguma coisa assim. Pô, bacana, bora. E aí, amor, dá? Dá? Não dá? Dá? Pra comer, toda É? hora. Pronto. Aí, ó, tá vendo? Para comer toda hora. Ah, tá entendendo? Isso precisa ficar muito claro, né, para vocês. Como que as redes de vocês interagem? Aí vocês vão começar a estabelecer as coisas. Como eu falei, tempo é igual para todo mundo, o que muda é prioridade. E aí, se você está inserido dentro de um contexto social, onde as pessoas falam assim, passa depois lá em casa, foge. Essa é a pessoa que provavelmente vai ocupar o seu tempo com nada. Por Se eu não quê? for. É, porque com a gente funciona como? É uma piada entre os nossos amigos. É Pô, verdade. passa depois lá em casa. Ô, amigo, data, hora e duração. É porque eu trabalho na minha casa. Então eu não preciso Exato. passar em lugar nenhum. Eu Então, não você quer que eu preciso. vá na sua casa? Me dê data e hora. Tem que ter data, hora e duração. Os meus alunos sabem. Qualquer coisa para ser realizada precisa ter o quê? Data, hora e duração. Porque se não tiver isso, quer ver uma coisa? Ah, Kleber, pode ter data, mas não tem hora. Fica para depois. Tem data e hora, beleza. Você começa a fazer a atividade, mas ela não tem fim, ou ela acaba antes. Então, por isso tem que ter a duração também. É data, hora e duração. Com data, hora e duração, você vai começar a fazer da tua agenda o bloquinho de Lego, o famoso Lego ali, ó. Vou encaixar isso aqui, vou encaixar isso aqui. Então, você consegue dedicar tempo àquilo que você está priorizando. Uhum. Priorizei. Isso aqui eu vou priorizar. Vou pegar esse pedacinho e vou encaixar aqui na minha agenda. E é assim que a gente faz a nossa gestão. Essa gestão aí de 30, 40 projetos, entendeu? Fornecedores, colaboradores, gente dentro e fora do país, com horários os mais loucos e com reunião em tudo quanto é momento, tratando de uma série de assuntos dos mais diversos dentro das nossas áreas de atuação. Então, é isso que faz com que a gente consiga gerir e a gente tenha tempo para poder passear com os nossos filhos, tempo para Parar pra ver um poder filme. parar para ver filme, para comer uma pipoca. Algumas coisas a gente faz aqui em casa mesmo, entendeu? Então, assim, a gente até brinca aqui porque a gente tem a pipoqueira, mas a gente gosta de fazer a pipoca na panela mesmo, entendeu? Que a gente gosta lá do sabor da manteiga, entendeu? Então, assim, sabe? Viver É o que, uma vida feliz, e uma é o que vida gosta plena. também. Fazer os programas que a família gosta. Não Exato. adianta pegar a família, enfiar no carro, passar um dia no clube e ninguém gosta de piscina. Então, assim, É, a gente aqui gosta muito de ver filme. Então, tá em casa, mas a gente tá parado, é um tempo de qualidade, né? A gente para, vê um filme, come alguma coisa que todo mundo gosta. Então, é dentro da sua família entender qual que é o programa que todo mundo gosta junto. Porque isso. pode ser que gostem de coisas separadas também. Por exemplo, às vezes eles vão jogar os dois, cada um pega seu celular e vai brincar. E tá tudo bem, eu vou brincar com o Arthur. A gente tira o tempo para brincar com os meninos. Mas é o tempo de se divertir em família, fazendo um programa que todo mundo goste. Que seja legal para todo mundo ao mesmo tempo, né? Pois é, vendo aqui os comentários aqui da galera, tá aqui, que gracinha, já pequena e compreensiva, né? Tudo bem negociado. É, tudo bem negociado mesmo. Não, e Mas, a gente mas a explica para negociação começa protagonista. aqui, ó. É, A negociação tem que começar aqui. Porque não adianta eu pegar e negociar com a Cecília e quando chega ela é pega de surpresa. sim. Esta comunicação ela precisa fluir. Por isso que quando a É, a gente gente até fez, ensaia como é que a gente vai falar com ela, né? Amor, o que que você vai falar para ela dessa parte? Como é que você vai tem falar? uma surpresa agora para a semana que vem que a gente vai fazer para ela que, cara, né? É, A gente já combinou até como que a gente vai fazer, onde vai, lá, isso e aquilo. E assim, e é legal fazer isso. Mas é mais importante isso daqui, ó. E essa relação ela precisa ser saudável para que as outras relações em volta também sejam saudáveis. E é importante entender que no perfil comportamental dela, ela tem as necessidades dela e tem aquilo que ela quer entregar,
da mesma maneira que eu também. Então, por isso fez muito sentido Uhum. para nós. Deixa eu ver o que mais tem Essa aqui. coisa de sentido. Só mais uma coisa. A Cecília, quando ela era menor, eu gosto muito de dar presente e de ganhar presente. E o Kleber prefere uma ligação, que a pessoa pare um tempo para conversar com ele. Dica para vocês, leiam As Cinco As 5 Linguagens linguagens do do amor. Amor. É. É Então, ótimo. assim, o Kleber prefere que um amigo passe aqui e fala, não, passei aqui na sua rua, você tá em casa, a gente dá um abraço, ou então ligar e falar, e aí, como é que você tá? Eu prefiro ganhar o chocolate, não precisa me ligar. E aí a Cecília ficava chateada, porque na cabeça dela, só eu dava as coisas para ela. Ela só ganhava presentes da mãe, o pai não dava nada. Sim, E aí eu ia comprar as coisas, tipo assim, preciso de um tênis. Aí eu vou lá, compro um tênis pra ela, escolho, aí, ó, foi seu pai que foi lá e comprou. Tá mentindo pra ela? Era. Mas ela sim, ficava super feliz que o pai dela parou, porque na cabeça dela ela pensava assim, meu pai só trabalha, só a minha mãe faz alguma coisa pra mim. Então, exato. às vezes a gente fala, não, amor, eu vou lá, vou escolher e tal. Às vezes eu até ligava pra ele de vídeo, ele me ajudava a escolher. E aí eu falava, ó, foi o seu pai que foi lá, foi o seu pai que fez. E aí a gente começou a dividir algumas coisas com ela nesse sentido, né? De como que entrega, quem que vai entregar. Porque faz muito sentido para a criança quem entrega. Uma coisa é você falar assim, Sim, olha, a sua madrinha mandou te entregar. Outra coisa é a madrinha chegar aqui e entregar um presente para ela. Né? A exatamente. entrega do presente, a pessoa, a atitude de entregar é totalmente diferente. Então, isso foi outra coisa também. Mais um combinado. Olha, Bem-vindo. Isso é Ceilândia, tá, galera? Bem-vindo a Ceilândia. então, foi Ceilândia a gente tem de helicóptero a metrô, tem tudo aqui. cedinho também tem. Cedinho. Então, eu acho que é ponto do trânsito. É trânsito, geralmente é. Né? Helicóptero de emissora de TV. Então, assim, é mais um combinado nosso, né, em relação a eles. Eu quero, inclusive, deixar aqui o seguinte: a gente podia fazer uma outra live sobre as 5 linguagens do amor, né? A Daria. gente poderia fazer. Então, galera, vocês que estão assistindo agora esse vídeo aqui no YouTube, no nosso canal, a gente vai deixar agora, nesse momento, aqui em cima, né? Quando tiver. Então, se não apareceu, é porque a gente ainda não gravou. Na hora que a gente gravar, a gente vai colocar um card aqui em cima que vai levar para uma outra live onde a gente vai falar especificamente sobre as 5 linguagens do amor e a nossa experiência, porque, cara, foi desastroso também. Até a gente entender as linguagens que ela se sente amada e as linguagens que eu me sinto amado, cara, a gente comeu uma grama, viu? Verdade. Pastamos Muita muito, treta. muito, muito. Então, vamos lá. Vanessa, deixa eu ver aqui, vamos chamar a Vanessa de volta aqui. Vanessa, libera aí teu vídeo, vamos chamar você de volta aqui para poder ver o que mais a gente pode falar. Ó, a galera aqui, pô, Conseguiu acredito que conseguiu visualizar esclarecer agora? bastante sobre o convívio e negociações de casais. Cara, é fato. Cara, obrigado. Se vocês acham que... e aí eu vou falar uma coisa para vocês, o vídeo vai ficar publicado. Coloca aqui nos comentários qual a experiência de vocês, que dúvida que vocês têm nisso, nessa gestão entre trabalho e família, Ou conta alguma entre coisa, o né? casal. O que É, acontece na sua casa. conta alguma situação engraçada que aconteceu, que a gente vai fazer outros vídeos depois em relação a isso, porque essa parte comportamental, ela é muito, muito rica e interessante. E a gente aprende também dessa maneira, né? Sim, Na observação e entender e ver essas histórias, né, que a gente vive entre os casais, entre as pessoas, entendeu? É muito legal, muito legal. E aí, Vanessa, conta pra gente. Seu áudio está fechado. Então, Kleber, vocês arrasaram demais. Nossa, eu fiquei impressionada. A Amanda não é só técnica, não, viu? Nem analítica. Que ela soube se expressar muito bem. Nossa, tava Tome influente. de programa, já pode até ser apresentadora agora. oh, meu Deus! Mas olha, muito boas as dicas. Deu vontade até de casar agora. Meu Deus! Olha, pois eu vou te falar Vamos uma para a coisa. próxima Escolha etapa. bem. Escolha Escolha bem. bem. Escolha bem. Escolha. E tem uma relação de coisas aqui para falar sobre homem, entendeu? E tem uma mulherada aí, entendeu, que ia balançar pompom. Porque, Sim, assim, olha, e homem, só escolher homem machista nesse momento tá fora de cogitação. Ele tem que ser seu parceiro, ele tem que estar junto contigo, ele tem que entender que ele não está te ajudando. Porque a ajuda, sabe o que que é? É dizer, a responsabilidade é dela e eu tô aqui, ó, só pincelando. Não, verdade. Essa a parceria responsabilidade é conjunta. é muito legal e dá para aprender mesmo, né? Só o que vocês falaram aí dá para ter noção assim de algumas dicas, de algo que já é para a gente assim, para mim mesmo ficar mais esperta, prestar mais atenção.
nessa questão, principalmente de negociação também. Já no início, já poder escolher dessa forma, né? Será que tá assim a negociar? Ou será que vai só jogar para mim, entendeu? É muito legal mesmo. Sim, Não. sim. Então vamos lá, deixa eu ver. Tem mais alguém aqui fazendo mais alguma pergunta? Deixa eu ver. Beleza, beleza. Gratidão, pessoal, gratidão. Valeu, obrigado. O pessoal tá falando aqui sobre a... olha só, uma coisa que é importante, pessoal, entender. Vocês precisam fazer acontecer, tá? Não adianta colocar uma responsabilidade para o outro. Ah, mas você não fez. Se vocês se juntarem e falar assim, tá, como que nós vamos decidir fazer juntos? E tem hora que de verdade, gente, é até uma coisa que a gente fala com a Cecília. Cecília, a gente não faz na vida só aquilo que a gente gosta, não. A gente precisa, em determinados momentos, A maioria do sabe? tempo é o que a gente não gosta, né? Pois é, muitas vezes a gente precisa, né, abrir o peito mesmo, entendeu? Endurecer e falar assim, eu vou fazer isso aqui, eu vou cumprir com a missão. E então a mesma coisa também entre nós, cara. Isso aqui, quem é que vai fazer? Tem hora que ela flexibiliza para me beneficiar e tem hora que eu flexibilizo para beneficiar a Amanda. E é natural, sabe? E assim, e chega momentos que às vezes assim, não é pá de lá, pá de cá, tá entendendo? Palitinho, ó, um para você, um para mim, um para você, um para mim, não é isso. Mas tem períodos igual, vamos falar do Arthur, rapidinho? Dá tempo ainda, Vanessa, de falar do Arthur? Dá sim, Dá? pode. Rapidinho. O Arthur, ele teve uma pneumonia bacteriana, certo? Uhum. Bacteriana. Então, porque assim, o que acontece? A galera fica nessa parada de, tá gripado, sai na chuva, pé no chão, tarará, essa coisa toda. Tem nada a ver com isso. Bactéria. Aí a gente perguntou lá para pediatra, lá na UTI, no hospital. Tá, mas como é que ele pega isso daí bacteriano? Porque aí ele teve um derrame pleural, então, assim, Deu líquido. líquido no Possui pulmão, líquido. Mas dentro do pulmão, né? Entre o pulmão e entre a o pulmão membrana e a criou-se um membrana. líquido. E aí esse líquido saiu do lugar. E aí, às vezes tem esse líquido, acontece, e aí o corpo absorve. O Até, dele não até um absorveu. percentual, É, o tem a próprio quantidade corpo, lá. o corpo consegue E o absorver. dele foi muito. Criou-se muito e não conseguiu absorver. Então, o que começou a acontecer, ele ficou muito doente, 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 pô, fomos parar no hospital, e aí as coisas foram acontecendo. Gente, esse hospital, ele foi nada mais, nada menos que nos últimos, quando ele foi internado na UTI, faltavam 15 dias para as eleições no ano passado, 2022. Se eu não me engano, era 1º de outubro, era 2 de outubro, Ok. o primeiro turno. Foi uma coisa assim. Eu sei que Acho que foi 15 dia 2, que dias. o aniversário da Cecília foi no sábado. Aí foi no Foi domingo, dia foi dia 2. 2. Acho que foi. O que que aconteceu 15 dias antes? Arthur, UTI, Internado. internado. A Amanda, CLT, a empresa, os clientes, os projetos, e a gente, nesse momento, nós estávamos 5 clientes De campanha. de campanha tocando entre distritais, que aqui no Distrito Federal é distrital, né, equivalente ao estadual aí nos outros estados. Então a gente tinha 2 distritais, 2 federais e um estadual de outro estado. Nós tínhamos 5, nós estávamos tocando 5 comunicações de E foi campanhas experiente diferentes de um deles. de um dos federais. Então, assim, Foi babado. cara, então era a Amanda de dentro da UTI com o celular na mão, fazendo reunião, cuidando do Arthur, eu na sala de espera, porque não podia ficar dois ao mesmo tempo na UTI. Então, quando ela tinha que fazer reunião do computador, eu ia para as reuniões no celular, lá dentro da UTI, etc. Gente, se não for com parceria, surta, surta, pipoca. Teve dia que eu não podia dormir com o Arthur no hospital, porque como ele Exato. ainda mama, ele ia fazer cirurgia, tinha que ficar de dieta, eu vim embora, o Kleber dormiu com ele lá. Exatamente. Então, assim, eu vou falar para vocês, se vocês não sentarem e tiverem uma, sabe, uma conversa, ela não precisa ser uma conversa dura, séria, não é isso. Não é um contrato Não também, é um né? Não é contrato, um contrato. exato. Vocês precisam ter um combinado. E esse combinado, ele tem que ser emocionalmente saudável, sabe? Dividir as responsabilidades, entender ali, porque tem hora que eu vou entrar na responsabilidade dela sim, só que eu converso com ela antes. Amor, você não acha que a gente poderia, sobre esse assunto, fazer isso e aquilo? E às vezes ela faz a mesma coisa comigo.
E isso acaba, sabe, esse comportamento familiar, ele acaba transbordando para as empresas. E aí as empresas, aí já viram os fornecedores, aí vai, sabe, expandindo para redes ainda mais distantes, mais longe, entendeu? Pessoas mais distantes, com um relacionamento mais distante que o nosso. Por quê? Porque nós fizemos esse combinado e esse combinado virou. Entendeu? Então, assim, essa situação do Arthur, para nós, foi a maior, assim, acho que foi o maior desafio da nossa vida, assim, em termos de mistura conjugal, trabalho, é, é, a rede de apoio, as nossas mães ajudaram, assim, É porque muitíssimo. a Cecília ficou com a minha mãe. Exatamente. Foram 18 dias que o Arthur ficou no hospital. A Cecília ficou com a minha mãe. Os nossos pais dirigindo, pegando as nossas mães, levando para o hospital, para que a gente conseguisse vir para casa, tomar banho e fazer esse giro, porque foram quase 20 dias virados dentro do Só de hospital. UTI foram quase 10. Acho que foram Não, 8 dias de UTI. Foram 9, foram 9. 9 dias de 9 dias UTI. e E 11 UTI não tem, dias. não tem lá no Santa Marta, que é o hospital aqui em Tabatinga, não tem cama na UTI, cadeira. Então, às vezes, eu precisava vir para dormir um pouco, descansar, né? Deitar, esticar o corpo, porque é aquelas cadeiras que reclinam, né? Então, Aí, ó, uma foi galera comentando no desconfortável. chat que lembra, que acompanhou, a gente colocou nas redes sociais, a gente pediu para algumas pessoas para rezarem pelo Arthur e tudo mais, então foi realmente um momento assim que até emociona um pouco quando a gente lembra, porque a É difícil. gente, na cirurgia, a gente, né, se abraçou do lado de fora da sala de cirurgia e a gente chorou junto. A gente chorou junto lá. Foi um negócio assim, foi um momento pesado da nossa história. E foi assim, 2h30 da tarde, o pau quebrando entre os clientes, as coisas todas acontecendo e a gente parado, quieto. Falei assim, amor, vamos soltar o celular agora. Essa Vamos meia hora é rezar. nossa, vamos rezar. E a gente chorou junto. Aí a gente respirou, foi lá fora, fez um lanche, voltou e, cara, tomou a rédea do negócio de novo. Dos dois, encostados na porta da UTI, olhando assim, o pessoal passando. É, assim, e uma situação que a gente entregou para Deus, entendeu? E a gente é católico, entendeu? Então, assim, rezamos, pedimos a proteção da Virgem Maria, entendeu? Então, assim, né, pedimos a Deus, a Cristo, entendeu? Que pudesse ir à frente dessa cirurgia. Tudo, graças a Deus, deu certo. A recuperação dele foi rápida, fantástica, formidável, e hoje ele está aí correndo com a gente, entendeu? Já foi. Ele tem 2 anos de idade. Foram 2 UTIs. Uma no primeiro ano de vida, quando descobriu a PLV, 3 injeções de adrenalina, entendeu? Viu a morte de frente 2 vezes. E no segundo ano, UTI de novo, segundo ano de vida. E a gente falou assim: chega, chega, Já tá bom. já Esse tá amor bom, a gente paga para não usar. Entendeu? chega. Vamos parar. Então é isso, galera. Vanessa, aparece aí de novo, né? Ah, Vamos já tá bom. encerrar, que eu acho que a gente já excedeu bastante, muita coisa, Mas, mas é isso. mas foi muito bom. É muito bom esse papo, muito bom saber essa experiência. Eu lembro dessa época do Arthur, porque vocês sempre me falavam, olha, o Arthur tá na UTI, tá no hospital, vocês falavam também. É legal vocês informar, porque a gente aqui do lado de fora não sabe o que está acontecendo. Aí fica cobrando, cobrando, quer o serviço, quer um horário, quer isso. E é importante falar um pouquinho, né? Você que às vezes separa um pouco ali o profissional do pessoal, né? Às vezes não quer passar tanto, mas para quem está ali próximo de você, está cobrando alguma coisa, é importante passar, olha, a situação está assim, por isso. Que aí às vezes a pessoa até compreende mais, né? Uhum. Sim, sim. Então é Mas é isso. isso, gente, mas foi muito bom. Vamos marcar sim aí a próxima, fica a critério de vocês. Está chegando o mês dos namorados. Vamos alertar esse pessoal aí, como é que pode fazer da melhor forma aí para esses relacionamentos também, né? Progredirem mais, Ai, processo também, profissional, pessoal, Vanessa, casal. Vanessa, vamos fazer uma coisa. Já que está chegando o mês dos namorados, vamos falar das 5 linguagens do amor no mês dos namorados? É uma boa. O que vocês acham? Vocês topam? Até pra gente ganhar presente, né? Vamos ver se a Amanda vai querer mesmo. Vamos estudando as Tô possibilidades. pensando, cara, de vocês. Quando o Kleber falou assim, vamos fazer o próximo, a Amanda já ficou. Já, Tenho já, certeza que vai surgir muitos assuntos, e daí vocês podem até trabalhar dessa forma aí, uma dica ou outra,
um horáriozinho que você tirar até para relaxar um pouco, assim, pensar os dois e Sim. conversar sobre, já serve como uma terapia. E a gente fica aqui, ó, assistindo e aprendendo e é sucesso. Ai, que bom. Beleza, gente, eu agradeço a cada um de vocês, né, que nos assistiram, também o pessoal da Acomac do Distrito Federal, né, Pelo convite, né? Associação Pela confiança na dos, gente. dos comerciantes de lojas de material de construção, aí, né, na pessoa do presidente, né, é o Matheus, né? Matheus Isso, continua meu nome ainda é o presidente? Matheus. Beleza. Matheus, abração para ti aí, cara, para tua galera aí dentro da Comac. Da Vanessa, né, que está sempre aí se movimentando dentro da Comac, né, trazendo conteúdo interessante, Fazendo conteúdo novidade. bacana. A gente participou da outra palestra que teve também muito legal, né, com aquela palestrante lá de Curitiba, entendeu? Muito interessante. E aí, assim, gente, é isso. Eu quero deixar ainda aqui, né? Vai aparecer em algum momento para quem assistir um outro card que é da análise de perfil comportamental. Então, se você quiser fazer análise de perfil comportamental, na descrição do nosso vídeo tem lá links.cronos.com e você pode comprar análise de perfil comportamental através desse link. Tem um botão lá, você vai fazer a degustação e da degustação a gente pode, né, ver a análise. Para você também, nas empresas que quiser conhecer os seus colaboradores ou como casal, vocês quiserem fazer análise de perfil Muito para uma bom. devolutiva Vale muito a pena. conjugal, a gente consegue atuar nessa área, entendeu? E trazer isso para vocês. Então, essa é a mensagem que a gente gostaria de trazer. E Feliz só. Dia das Mães. Feliz Dia das Peraí. Mães, as Ainda mães. já ou não? Já, uai. Quando vai depender do É, dia já que é em homenagem às mães, né? Tá é, chegando sim. domingo, já prepara o presente, Kleber, não esquece. Ih, Eu Já tem que pedi pra ele um preparar aqueles radinho, depois eu te penteados de conto. ai, mel. cara. Dá uma entrada no Instagram depois e fala do Eu radinho. postei Meu hoje. Eu Deus do postei hoje, céu. eu vou te mandar. Eu quero só um radinho, cara. Ele tá aqui achando ruim. Não, eu não tô achando ruim, é porque o desafio é grande nesse radinho. Depois vocês vão entender, entra aí, depois vocês pegam, vocês vão ver aí o que é a Eu história vou do deixar aqui radinho. o link do radinho. Mas ó, um avião já serve, um avião. Não, o radinho vale a pena. O radinho no momento. Eu tenho até de guardar o radinho, você acredita? Olha só. Escolhi até a cor do radinho já, mas tá Então difícil o tá bom, negócio. gente. Olha, bom descanso, obrigada por tudo e Pra preciso você de também, vocês. obrigada. Breve vamos precisar de vocês aí também. Só deixar. Beleza, tá ótimo. Tchau, Obrigado, Vanessa. pessoal. Tchau, Forte tchau. abraço. Até a próxima. Tchau. Até.